Vale mesmo a pena visitar os Lençóis Maranhenses? Para quem não sabe, a gente foi lá nos Lençóis, visitou a primeira vez em junho de 2024 e a gente queria passar as nossas reais impressões aí, né, bem sinceras do que a gente achou desse local para você decidir se vale a pena ou não ir. Isso aí, a gente tem vídeos sobre os Lençóis Maranhenses já, são os nossos vídeos que tem maior visualização e a gente até hoje recebe muitas perguntas, muitas dúvidas nesses vídeos, né? Então a gente resolveu fazer um novo para esclarecer com tudo que vocês perguntam pra gente e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. E a ideia desse vídeo é um bate-papo mesmo, né? A gente vai aqui trocando, porque às vezes mesmo a gente sendo um casal, indo pro mesmo lugar, a gente tem impressões diferentes. Então cada um vai falando aqui o que achou e pra você decidir sobre a sua viagem, né? A gente colocou aqui no celular alguns pontos, que eu já tinha anotado o que a gente achou sobre esse local. Só pra gente não esquecer nada do que vocês perguntaram. A gente foi compilando as perguntas aí, as perguntas mais feitas por vocês, e aí a gente vai conversando pra poder falar sobre esse lugar. O primeiro ponto que eu anotei aqui, não é tão caro quanto parece. Eu, quando via sobre os Lençóis Maranhenses, achava que era um lugar caríssimo, né? Porque tem muitos destinos brasileiros aí que até a passagem é barata, mas quando você vai fazer os passeios, são absurdamente de caro. Eu acho que eu já procurei bonito, tem uns passeios bem caros, tem uns mais baratos, outros mais caros. Jalapão. Jalapão parece ser bem caro também, eu não fui ainda, mas parece ser bem caro. E aí quando eu pesquisei, tinha passeios de R$100, acho que tinha uns de 80, né? Sim. Tinha de R$80 e era um preço quase em todas as agências. Então assim, eu achei que não é tão caro, vale a pena ir, porque não é tão absurdo, ainda mais pelo custo-benefício do que você vai ver lá, né? Os lençóis são lindos demais. Sim. E incrível. Assim, é sempre importante lembrar também que a gente é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro já é uma cidade que tem um custo de vida alto. Então, assim, para o nosso padrão, a gente achou os valores lá muito bons, entendeu? Pode ser que outra pessoa em alguma cidade que tem um custo de vida já mais barato sinta alguma diferença. Mas assim, quando você viaja para vários destinos, você acaba meio que traçando um comparativo, né? E você ali vai avaliando um pouquinho de tudo. É uma passagem mais cara, né? Mas assim, em relação a outras coisas, aos passeios, a gente não achou caro. Restaurante, eu achei até muito barato lá, né? Porque assim, pra gente que é um casal, né? A maioria dos lugares que você pede um prato que servem dois e assim, vem bem servido e assim, por uma comida de altíssima qualidade, por um valor bem acessível. Então a gente achou realmente essa parte, a gente esperava gastar mais do que a gente gastou de fato. Claro que é uma viagem, você gasta coisas que você não está acostumado ali fora do padrão do seu dia a dia, mas pelos valores, assim, a gente mora aqui no Rio e se você for visitar o Cristo, o Pão de Açúcar, é um valor considerável. Claro que está aí um dos pontos mais visitados do mundo, mas assim, eu achei pelo que você vê no Lençóis e o valor que você paga, muito bacana. Aí o segundo ponto, os passeios que oferecem uma ótima relação custo-benefício, que vem complementando o primeiro item, né? E assim, eu achei o suporte do passeio muito bom, né? As pessoas vão te buscar no hotel, estão todo o suporte o tempo todo. Claro que sempre tem alguns inconvenientes, porque é um grupo, né? Um atrasa, sempre tem alguém que é diferente ali no grupo. Mas isso também não é culpa da agência, né? Coitada, não tem nada a ver com isso, né? Mas pelos que eles oferecem, as rotas que eles falam, acho que é Santa Amaro, que é aquela que é da mais distante. Sim. Pô, o percurso que se faz de carro, chegar numa agência e ainda vai, eu acho até barato o valor que eles cobram, então achei em relação custo-benefício muito, muito boa. Agora, o outro tópico que a gente selecionou é o deslocamento de São Luís para Barreirinhas, né, para você visitar, né? Barreirinhas é o lugar ali onde você fica, ali onde realmente tá bem mais próximo dos Lençóis, né? E aí tem gente que você conversa, pode escolher se hospedar em Atins ou em Santo Amaro, que tem outras, né, tem áreas ali de dunas, de lençóis em vários pontos, né, mas Barreirinhas é meio que um lugar principal. O deslocamento dura 4 horas, tá? 4 horas de São Luís para Barreirinhas. A gente, num dia de chuva, tava tendo construção, que era, né, ano eleitoral, a gente sabe como é, um monte de obra e tal. Então a gente levou até um pouquinho mais, né,
porque era um dia complicado, um dia de temporal assim na cidade, mas assim, é um deslocamento considerável, né? Então é interessante você reservar com antecedência o seu transporte do aeroporto até Barreirinhas, né? Seja com táxi, seja com uma agência, seja com um transporte privativo, qualquer que seja. Mas é bom você não contar com a sorte de procurar isso aí lá na hora, porque a procura é muito grande e pode ser que você não consiga. Lembrando, né, esse deslocamento é importante para você pensar na logística do teu roteiro. Se você vai chegar lá muito tarde da noite, talvez pegue um hotel ali primeira noite, ficar em São Luís mesmo, para depois no outro dia você ir, né? Mas é importante saber desse tempo de deslocamento aí, 3, 4 horas com trânsito normal, com alguns contratempos pode ser um pouquinho mais que isso, então vá organizado nessa questão. Eu acho que nosso transfer estava agendado para 4h30, deve ter chegado entre 4h30 e 5 horas, e a gente chegou em Barreirinha umas 10. E aí, assim, talvez o Thiago discorde comigo. Se eu fosse outra vez, ou eu alugaria um carro, ou pegaria um transporte privativo. Por quê? Era uma van. E assim, uma van já tem muita gente e tudo mais. E era desconfortável, porque assim, era um deslocamento grande, cheio de buraco, porque tava chovendo, então tava cheio de buraco. E aí vai chegando no final da viagem, já tá cansado do voo. Talvez eu também teria parado em São Luís. Cansado do voo, mais cansado ainda da van, que a coluna já tá desconfortável. A parada foi num lugar horrível, que a comida era muito ruim, você tava com fome. Porque São Luís acho que foi o aeroporto mais caro. Uma coxinha, uma coca tava R$50. Exatamente isso. É o lugar mais caro que eu já peguei, o aeroporto. Então assim, não dava pra parar pra comer. E aí, parar num lugar horrível, à noite abriram quando a gente chegaram, era bem esquisito, né? Muito. Muito esquisito. E aí, quando a gente chegou em Barreirinhas, estava super cansado, até para acordar no outro dia pro passeio. E assim, acho que eu não faria isso de novo com esse transfer de van, porque quando é coletivo, é uma van. E não é confortável você andar de van. Por exemplo, eu tenho as pernas longas, assim, não sou alta, mas tenho a perna longa. Então já não tinha mais onde colocar a perna e virar, nem dormir estava confortável. Então acho que eu não faria isso de novo. Ou alugaria o carro ou pegava um transfer privativo. Não sei se vocês concordam. É importante esclarecer uma coisa, porque você é o do time alugar carro sempre. Eu não, tá? Mas assim, e a gente cogitou alugar carro lá, a gente não alugou porque os passeios você não consegue fazer com o seu carro particular. Isso é importante a gente deixar registrado, é uma dúvida que a gente também recebe bastante. As áreas turísticas mesmo, né, da parte de Lençóis, você somente carros autorizados conseguem chegar até lá. Então você só vai conseguir se você for com uma agência, você não consegue ir por conta própria. Porque talvez, se pudesse, a gente teria alugado o carro, né? A gente teve esse debate aí, entendeu? Então assim, se você vai alugar carro, você tem que estar ciente de que na hora dos passeios você vai ter que contratar da mesma maneira. Você não consegue ir com o seu carro até lá. Até pela questão de preservação, né? Se todo mundo for com o seu próprio carro, né, vai virar uma bagunça realmente. Entendeu? Mas é bom também, né? Porque esse é um dos tópicos aí que a gente vai falar. A gente já adiantou sobre a decisão que você vai ter de alugar carro ou não. Na hora de você ir e voltar de São Luís para Barreirinhas, é ótimo, mas não vai adiantar os passeios, é importante estar ciente disso. O passeio não adianta o carro, assim. Ou talvez, acho que a melhor opção talvez seria pegar um transfer privativo, que aí você vai de carro, que pega um carro mais confortável, mais espinha aí da vida, e você vai conseguindo dormir aí confortável, ao invés de ir na van, que vai com aquele banco reto lá, e eu tava super cansada. Balançando, e gente falando. Celular, barulho, você não consegue dormir. Aí chegando, cansados, né, de um dia todo de viagem, chegamos no hotel, era um dia chuvoso, e aí fomos tomar um banho quente, né, pra relaxar pro passeio do dia seguinte. Eu tinha passeio marcado. Não, desculpa te cortar. Primeiro, para chegar, o barro na rua. A rua do hotel não era asfaltada e era só lama. Nem a van tava conseguindo entrar ali direito. Aí então ela deixou eu meio que numa esquina, eu com aquela mala imensa que eu sempre levo, que não dava pra ser do barro, com tênis branco e assim, tudo certo pra dar errado. Assim, se chove lá, vira um lamaçal. Então veja a rua do seu hotel.
E aí era até perto do centro e tudo, mas assim, um lamaçal, você não conseguia entrar. E entramos e tal no quarto. Aí eu falei, primeira coisa, tomar um banho. Quando a gente olha no banheiro, era só um cano. Não tinha chuveiro elétrico, não tinha aquecedor. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque tava chuvoso, tava frio, né? Tava frio o tempo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, né? Acho que frio não, mas assim, era uma noite fresca, assim, né? Mas. E olha que a gente também debateu sobre isso, tá? A gente filtrou por avaliações pra gente escolher a nossa hospedagem, a gente botou nota 8 pra cima, né? Foi o que a gente colocou, mas assim, foi uma lição que a gente aprendeu, porque assim, tava lá na descrição do que tá incluso naquela hospedagem, e tava chuveiro. Então é importante você, quando vai, né, se você é uma pessoa que realmente faz questão de banho quente e tal, eu mesmo acabei tomando banho frio, porque eu cheguei, já tava com o corpo quente, fui direto. Mas assim, é importante você ver, para você ter certeza que você está recebendo o produto que você contratou, o serviço que você contratou, né? Porque a questão, a gente fez um filtro ali, né? A gente não pegou assim, uma hospedagem super barata. Tinha outras que eram bem mais baratas do que a gente reservou, né? E mesmo assim não tinha o básico necessário pra gente. Entendeu? Então isso foi uma outra questão também na hora de você reservar, preste atenção, porque muitos podem ter só chuveiro e não quer dizer que tem chuveiro elétrico. Então se você faz questão do banho quente, veja se tem chuveiro elétrico. A gente também aprendeu com essa. Entre em contato com a pousada, porque a gente depois fazendo os passeios, viu que várias pessoas tiveram esse problema. Então assim, é normal não ter chuveiro quente na maioria das propriedades dos hotéis. Então ligue e pergunte se você faz questão. Eu faço chegar à noite tomar um banho quente, então pergunte se tem. E engraçado que a gente estava viajando em um grupo. Isso. E aí na hora, eu adoro viagem na viagem, adoro as dicas dele. Falei assim, gente, eu tenho um hotel sugerido. Ninguém quis meu hotel sugerido. Fala que era caro, não, um lugar só pra dormir. Mas o só pra dormir não valeu, porque além de não ter chuveiro quente, a gente vai reclamar com o cara, com o dono da hospedagem. Ele falou que só tinha 3 quartos que tinham chuveiro quente e que estavam todos ocupados. Ponto. E era de noite, não tinha pra onde ir, não tava com carro. Além de tudo, surgiu uma perereca no quarto. Então, assim, o medo de dormir era absurdo. E aí, as minhas amigas estavam no outro quarto e tinha uma água que caiu o dia inteiro, a noite inteira, um barulho horrível, a gente não dormiu. Era um quarto do lado da caixa d'água. E aí era aquele barulho de água caindo, assim, que não parava também. Então, assim, não foi só o nosso problema, né? Era uma pousada que tinha vários problemas. Então, assim, além de ver a nota, além de ver as avaliações, é bom procurar específico mesmo o que você precisa. Em muitos casos, é até interessante realmente entrar em contato com a pessoa que está com o hotel, com a pousada, para você ter certeza que não está entrando numa fria, literalmente. Literalmente numa fria. E aí depois a gente teve que mudar de hotel, pagou, não teve ressarcimento, o cara não ressarciu, nem não conseguiu de jeito nenhum. A gente foi para um hotel que era mais distante, e a gente tinha que vir de táxi para jantar e tudo mais, mas tinha água quente. E aí eu indico você ficar, até já dando um gancho para hospedagem, aquela rua que tem lojas americanas e Banco do Brasil, não é ali? Eu não vou lembrar o nome. Sim, é uma rua principal, a rua que tem todo o comércio ali, que é tudo muito pertinho. Se você, nesses casos, né, aí vem outro porém, sobre se você escolheu alugar um carro, não tem problema. Inclusive, os melhores hotéis, eles são mais afastados mesmo, né? E aí, se você escolheu alugar um carro, não tem problema, porque você vai conseguir se locomover sem problema pros locais ali, onde tem restaurantes, onde tem uma estrutura, onde tem uma farmácia, se você for precisar de alguma coisa. Mas se não for o caso, se você optar por não alugar carro, é mais interessante você ficar por ali mesmo no centro, no centrinho, não sei como eles chamam exatamente, mas é onde fica mais movimentado, onde você vai ter boas opções de restaurantes, inclusive são muitos, né? Inclusive uma das melhores coisas lá, a gastronomia, que é incrível, a gente come em restaurantes maravilhosos, pagando um valor que a gente achou muito justo, até barato, né? Mas porque é uma cidade muito pequena, então assim,
não tem carro de aplicativo, não tem aplicativo de delivery, se você quiser ficar no hotel e pedir uma coisa, assim. É uma cidade realmente muito pequena, que não tem essa coisa da modernidade que a gente tem aqui nos lugares onde a gente mora. Então é importante pensar nisso. Não dá pra falar, não, vou ficar direto no hotel e peço um delivery. Não tem essa opção. Talvez vai ter a opção da pousada, vai ter aquele telefone da pizzaria que é ali perto, mas não é o que a gente está acostumado. Então também é bom estar ciente sobre isso. Tanto que a gente, quando a gente foi para esse hotel mais distante, que era um hotel melhor, a gente pegou um contato de um taxista e toda hora ligava para ele, vem buscar a gente aqui, aí tem que ficar esperando a disponibilidade dele, porque também não tinha muitos. Iam buscar a gente com um valor fixo, não pense que tenha Uber, né? Então vamos pro próximo carro, a gente falou do chuveiro quente, né? Os passeios. Sobre a organização de passeios. Os passeios são o seguinte, são passeios que duram o dia inteiro. Tanto que você vê que tem pessoas que preferem se hospedar em Santo Amaro ou em Atins, para às vezes ficar mais tempo, né, num determinado lugar, mas são passeios que eles te pegam no hotel de manhã cedo e você volta já de noite, já anoitecendo, até um pouco depois, dependendo da distância ali do teu hotel. Então, assim, uma coisa que nós fizemos, nos primeiros dias a gente marcou todos os passeios. Então, assim, eu lembro que no terceiro a gente já estava exausto, né? Porque, assim, era todo dia fazendo passeio, que acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, no outro dia você acordava muito cedo de novo, fazia o passeio que, né? Caminhar na areia, né? Uma coisa que se faz por algumas horas, você vai ficar cansado mesmo, né? Então talvez se a gente tivesse pensado nisso antes, a gente esquematizaria, entendeu? Um passeio sim no primeiro dia, no segundo não, no terceiro sim, para ficar um pouquinho mais leve. Foi maravilhoso, mas assim, a gente estava muito morto no final. Então é uma organização que é interessante. Se você for ficar 5, 6 dias, para você intercalar esses passeios maiores com dias mais tranquilos. Eu lembro que tive uma galera na piscina no hotel, a gente falou, nossa, que inveja, eles estão curtindo o hotel. A gente não conseguiu fazer isso, e tem que lembrar que os passeios são feitos em jardineiras. É um carro que são uns bancos assim, abertos do lado, e você vai segurando porque ele vai naquela areia, e a sua coluna vai e volta e freia, e vento, e aí você vai andando, acho que é a Atins, se eu não me engano, que tem aquela escadaria de, sei lá, 300 degraus, alguma coisa assim. Eu acho que não, acho que era na Lagoa do Clone, né? Lagoa do Clone, mas eu não lembro qual dos passeios, então assim... Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia? Foi no primeiro dia. Lagoa do Clone, então você sobe muito... Lagoa Bonita, né? Não, do Clone, era Clone. Ah, sim, mas a Lagoa do Clone é um nome popular pra lá, tem um nome que... Ai, desculpa, gente. Depois a gente pode botar aqui na descrição, que era muita lagoa que você conhecia assim. Sim. Chega na lagoa, às vezes você nem aproveitava. Fica meia hora, daqui a pouco você vai pra outra, daqui a pouco você vai pra outra, daqui a pouco você vai pra outra. Então você vai ficando meio pilhado, aquela jardineira assim, sacudindo o tempo todo. No final do dia sua coluna tá cansada. Então assim, às vezes a gente marcava de... À noite vamos comer alguma coisa, ninguém queria comer, vamos dormir e pronto. No máximo um hambúrguer, um negócio ali que tinha comprado e vamos dormir. Então você fica bem cansado. Então não coloque um passeio atrás do outro não, que é meio furada. Falando também dos passeios, o sapato. Aquele sapato... Explica aí. A gente comprou um sapato específico porque... pra areia, obviamente, a gente não foi de tênis, mas a gente pensou que se fosse de chinelo, né, a sandália normal... que talvez fosse muito quente, queimar o pé e tal. Então a gente comprou uma sapatilha, né? Eu vou deixar na descrição aqui, é uma sapatilha que é R$29, R$39, que ela é maleávelzinha, ela é antiaderente. Pode molhar, isso. Porque algumas vezes tem que molhar, inevitar, não é uma escolha. Alguns lugares você passa que é obrigado a molhar e você pisa na areia, pisa na água e... Então é bom pra isso, né? Isso, e na verdade a gente comprou porque falaram que a areia queimava e você tem que andar muito na areia. Mas não queima não. Mas assim, você tinha que pisar no rio, o barco para assim no rio e aí você tem que passar naquelas pedras ali. Não é algo assim, tem que ir com a sapatilha, mas assim, eu achei que vale a pena. Você vai ficando molhado, seco, aí daqui a pouco você tá na areia. Eu adorei aquela sapatilha, inclusive a gente vai lavar porque a gente vai pra uma viagem
em breve. E eu acho que vale a pena. Por R$29 você vai usar em outras viagens aí. E ela é antiaderente, então assim, você vai pedra, essas coisas assim, vale muito a pena pra você não escorregar. Eu vou deixar o link aqui. Ajuda bastante. A gente está acostumado. Aqui na praia do Rio de Janeiro, se você vai no verão, quem já veio ao Rio sabe que às vezes o tempo de você sair, você da areia até você chegar na água, você queima o pé, né? Dia de verão aí, 40 e poucos graus. A gente achou que de lá era assim, que bom que não era, entendeu? Não é uma coisa que você precisa ter para ir, mas pode melhorar a sua experiência. É uma dica que a gente deixa aqui pra vocês. Vale a pena sim, a gente tem que até lavar a nossa. Outro, a da jardineira, que eu falei cansativo, o preço de restaurante nos passeios. A comida é ótima, mas o preço é um pouco salgado. Um pouco salgado assim, vamos lá. Quando você vai fazer os passeios, você só tem a opção de um restaurante. Você tá lá no iniciozinho do passeio, vão te dar um cardápio, você vai escolher. Só tem aquele restaurante que o pessoal te denomina para ir. Cada agência tá meio que fechada com o passeio. Então você escolhe no início do passeio, na hora do almoço eles param, te levam naquele restaurante que você escolheu e o prato já vai, teoricamente, estar pronto, né? Mas demorou muito mais do que a gente esperava. Então, por que a gente fala? A gente sempre tem uma perspectiva de ter uns cortes de cidades diferentes. A gente está no Rio, tem o costume de pagar um certo valor, mas eu que viajo para cidades diferentes, a gente viaja, né? Vejo que em muitas cidades a comida é mais barata. Então, provavelmente você vai se assustar com os valores. Por exemplo, um prato para 2 pessoas é em torno, a maioria dos pratos, de R$200. Eu vou ver se eu acho a foto e coloco em algum lugar aqui. A maioria acho que era 200 reais. E assim, se for comparar, assim, prato bem servido, né, para 2 que dava e sobrava, mas não era uma comida assim, que comida incrível. Tanto que quando a gente foi em restaurantes na cidade mesmo, a gente comia assim, prato de 150, uma comida incrível, pagando menos do que a gente pagou no restaurante meia boca, mas assim, a gente entende que às vezes alguns lugares você se desloca muito e geralmente são lugares assim no meio do nada, não tem nada, só tem aquele restaurante. Então, e não está incluso, tá? O almoço não está incluso no passeio, você paga a parte. Eles só param ali para você comer alguma coisa e você tem a opção de não comer se quiser. Só que é um passeio que não é um tipo de passeio que é interessante você levar. Você pode levar um snackzinho, uma coisa, né, uma fruta e tal, mas assim, não dá. Durante o dia inteiro você vai sentir fome, claro, entendeu? Até porque, como eles pegam muito cedo, às vezes não dá nem pra você tomar, você toma um café correndo, ou você acorda muito cedo, ou você toma um café correndo e em algum momento você realmente vai precisar comer bem, né? Mas é isso, essa parte não tem muito o que escolher, né? É aquilo ou nada, né? Você vai pagar mais caro por uma comida que não é tão incrível, mas é o que tem. Então, apesar do passeio ser bem em conta, tem essa parte que equilibra e faz você gastar um pouquinho mais. Eu vou tentar deixar os preços, que eu tirei foto dos preços dos restaurantes que a gente foi lá, vou tentar ver se eu consigo colocar aqui, mas para você ter uma ideia, de uma galinhada para 2 pessoas era R$200. Não é um prato que eu no restaurante ia pagar R$200 por uma galinhada. Tava ruim? Não, tava até bem gostoso, mas eu não pagaria R$200 por uma galinhada. O que eu vi alguns casais fazendo, comendo petisco, porque tinha um restaurante que tinha opção de petisco. Se você levar bastante snack, você consegue ficar só com petisco, e aí a sua bolsinha pode ficar na jardineira, então se tiver alguma coisinha ali para manter da temperatura adequada, você pode deixar. E é uma opção, talvez você pedir um peixinho frito só ali, porque não vai ter nada demais nesses restaurantes. É muito melhor você investir nos restaurantes da noite, que são bons, vale a pena pagar, do que talvez numa comida ali, se você não quiser conseguir aguentar ficar até o final do dia. Então fica mais uma dica aí. Exatamente. Aqui a gente fez uma dica que a gente dá, que a gente fez na nossa viagem. Depois a gente alugou um carro, né? E a gente visitou também João Pessoa e Natal. E aí a gente se deslocou. Não, Natal a gente foi de avião. Natal a gente foi de avião, tem razão. Mas a gente foi pra João Pessoa de carro, né? Isso. Então dá pra você fazer, se tiver muitos dias, dá pra fazer esse roteiro aí, talvez ir pra Natal,
de avião, até que a gente teve um problema no voo, né? A gente foi de avião, é um problema aí, para um outro vídeo que está ficando quase um podcast, né? Mas a gente alugou um carro, vale a pena você fazer Natal, João Pessoa, já com as 3 estados aí de uma vez só. A comida maravilhosa, então se você for nos restaurantes à noite, vou tentar lembrar e botar aqui na descrição os restaurantes que a gente foi, tentar ao máximo colocar os nomes, os prints aqui, você vai tirando o print da tela que a gente foi, que a gente gostou, vou tentar colocar em algum lugar aqui, porque tinha cada restaurante bom. Sim, em São Luís também, tá? São Luís, não só em Barreirinhas, em São Luís também a gente comeu muito bem, né? Apesar de pouco tempo lá, mas a gente aproveitou bastante restaurantes que tem do gourmet, né? Você assiste nossos vídeos, você sabe que a gente tem no nosso link aí de descrição, a gente tem desconto no do gourmet é aquela promoção que você vai, né? Vamos nós dois no restaurante, cada um pede um prato, a gente paga só por um, tá? Você vai gerar um link ali quando você chegar no restaurante e que você faz um check-in, e aí um prato, o de menor valor, ele sai de graça para você. Então você pode fazer essa assinatura do gourmet. A gente até acabou olhando depois, né? A gente pagou no restaurante e depois foi olhar ali uma outra coisa do gourmet e pô, tinha aqui, né? E assim, mas aí a gente usou em Natal e em várias capitais você pode usar. Então fica a dica aí, né, para você aproveitar esses restaurantes que são maravilhosos, pagando menos ainda. A gente usou lá bastante, inclusive mais uma dica tem na Sorveteria Goiás. Vai que tem um sorvete de castanha maravilhoso, você pede um sorvete e ganha outro. Tem o do gourmet lá, assina, você paga uma assinatura mensal, o link está aqui na nossa página de descontos. E vou tentar deixar os restaurantes aqui que a gente foi. A comida, gente, olha só, eu já visitei 25 estados brasileiros. De Belém é muito boa a comida, mas do Maranhão foi a melhor comida que eu já comi em todo lugar do Brasil que eu fui. É muito boa. Os restaurantes que a gente foi à noite eram muito bons ali do centro. Assim, não posso nem falar que algum foi ruim, que foram as comidas mais maravilhosas que a gente comeu. A gente queria voltar toda hora para poder comer. Então a comida é um top aí do Maranhão, tanto em São Luís quanto lá em Barreirinhas. Vale a pena gastar, e nem gastar muito, porque frutos do mar é 100 e pouco para 2 pessoas, que aqui pra gente no preço do Rio a gente paga muito mais caro pro top do restaurante que a gente foi. Eu acho que é isso. Tinha mais alguma coisa que você, de dica assim, que você lembra? Do sapato, do hotel? Não, é isso. Acho que a gente conseguiu aí fazer um vídeo tirando a maioria das dúvidas que vocês mandam aqui pra gente. Essa era a nossa intenção. Se alguma coisa não foi respondida, você coloca aqui pra gente nos comentários, tá? Que a gente vai ter o maior carinho e atenção para responder todos vocês. A gente indica demais os Lençóis Maranhenses, assim, eu acho que eu não conheci 25 estados como a Fernanda, nem fui para tantos países lá fora, mas eu acho que é o lugar mais lindo que eu já visitei. Tá? Vale a pena sim. E é um destino incrível que vocês vão gostar com certeza. E com essas dicas que a gente está dando, vocês vão aproveitar melhor ainda. E tem outros vídeos aqui no canal falando quanto você deve ir, tem tudo explicadinho, onde você deve ficar, qual é a base que você deve escolher. Então assim, assiste nossos vídeos aí que tem muita dica mais explicadinha. Esse vídeo aí foi mais pra gente passar as nossas impressões dos Lençóis Maranhenses. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho. Se você quiser mais conteúdos como esse, você vai sempre receber aí os conteúdos que a gente traz sobre todos os lugares que a gente viaja. Em breve vai ter um próximo vídeo como esse aí da nossa próxima viagem. E a gente espera que vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.